Quando nós falamos de coisas, quando a gente se propõe a ter um encontro como esse, um encontro espiritual, onde vamos falar de coisas espirituais, né? Porque nós somos formados basicamente por a nossa existência, ela é fundamentada em dois pontos principais: a matéria, que é isso palpável que você tem aí, o seu corpo, a sua carne, enfim, a matéria, e a parte espiritual, né? Que através do fôlego de vida que Deus nos deu, faz com que a matéria tenha vida. Então, nós somos compostos, isso independente, se você crê em Deus ou não, é, você é formado por essas duas fontes, né? Você crendo ou não. Mas a partir do momento que nós estamos aqui nesse encontro e você se colocou aqui, eu creio que é porque você crê na existência de um Deus, e crendo na existência de um Deus, você precisa crer que ele tem a sua palavra, a Bíblia, né? E como nós estamos iniciando uma jornada de estudos bíblicos, ah, nós precisamos realmente iniciar com esse estudo básico, que é justamente sobre a Bíblia. Então, hoje a proposta é nós falarmos um pouquinho sobre a Bíblia. A gente vai ver aqui a sua composição, como foi escrito, por quê, qual a finalidade, enfim. Isso tudo só pode ser fundamentado na fé individual de cada um. Porque se nós não tivermos fé, e todo mundo tem fé, né? Fé todo mundo tem em alguma coisa, todo mundo acredita em alguma coisa, né? Mas na parte espiritual, se nós temos fé na existência de um Deus, nós precisamos ter fé na existência da sua palavra. E precisamos entender e respeitar que a palavra de Deus, ela contém a vontade de Deus para as nossas vidas. Dentro dela nós encontramos o que? As recomendações divinas para os seres criados por ele, como se fosse um manual de instrução. E nesse manual contém vários exemplos de pessoas, de outras pessoas que não quiseram seguir o manual. E a gente vê o que aconteceu com elas. A gente tem o exemplo. Assim como tem muitos outros exemplos de pessoas e de situações que foram de acordo com a vontade de Deus, e temos o registro de como isso terminou. Tá? Mas hoje a nossa proposta é falar sobre a palavra de Deus. Quando a gente fala das coisas espirituais, nós também entendemos que há o que a gente chama de um grande conflito. Um grande conflito. O conflito entre o bem e o mal, né? Entre o certo e o errado. E hoje, ao vivermos esse mundo tão e que diz que tudo é subjetivo, que não existe verdade absoluta, né? Nós, como cristãos, nós não pactuamos com esse tipo de ideia. Existe sim a verdade absoluta. Existe a verdade absoluta, e essa verdade absoluta a gente encontra para a nossa vida dentro da palavra de Deus, né? Ela mesmo diz, é sim, sim, não, não. Não tem uma terceira via, né? Há dois caminhos, ela diz, né? Um estreito, e são poucos que entram por ele, se dão com ele, e o largo e espaçoso é o caminho que muitos fazem essa escolha por ser a escolha mais fácil de ser percorrida. Mas hoje, eu creio, pela, pela graça e misericórdia de Deus, que todos que estão aqui buscam o caminho correto. E eu já vou dizendo, esse caminho é estreito. É estreito, não é fácil, porque você precisa fazer escolhas. E o pior das escolhas é entre fazer a sua vontade, entre eu fazer a minha vontade e fazer a vontade de Deus, né? E para a gente saber qual é a vontade de Deus, a gente precisa conhecer a palavra de Deus, porque é lá que consta e que está registrada a sua vontade. No meio desse grande conflito entre o bem e o mal, adivinha quem que é o alvo dos dois lados? O alvo sou eu e é você. Esse grande conflito, ele existe porque ele quer dominar a minha vida e a sua vida. E aí, quem vai vencer
Quem vai decidir e dar a vitória a um dos lados somos eu e você, não através de palavras, mas através de escolhas e decisões. Porque por palavra todo mundo se salvaria e colocaria a sua vida na mão do Senhor. É fácil, mas não é por palavras que se salva, é por decisões e escolhas. E hoje você demonstra que fez a melhor escolha de todas. Você decidiu deixar de lado seus afazeres domésticos, seus ver um outro programa, qualquer outra coisa para estar aqui, dedicando esse tempo precioso da sua vida para alguém que é mais precioso do que tudo, que é Deus. Que Deus te abençoe e nos abençoe no estudo da palavra do Senhor. Então vamos lá. O que é a Bíblia? A Bíblia é um conjunto de livros que, que emana toda a história, né? Toda a história da humanidade, porque ele começa lá em Gênesis falando da criação, né? E vai até o livro de Apocalipse, que fala justamente dos eventos futuros, os quais muitos deles já foram vividos, né? Falta pouca coisa acontecer aí do que a palavra de Deus nos revela. O compêndio de livros aqui que hoje todos temos, né, seja protestante, cristão, evangélico, que você é esse compêndio aqui, a não ser os católicos, né, que tem a Bíblia católica e a Bíblia católica tem 7 livros a mais, que são livros chamados apócrifos, né? São livros que, quando se fechou o cânon bíblico, não foram aceitos porque eram livros apenas de histórias e eles não foram escritos, registrados por, por judeus, por israelitas, né? Então, no fechamento ali do cânon, não se colocou eles, mas, por algum motivo, a Bíblia Católica contém esses livros. Mas a Bíblia Católica contém também os 66 livros que esta Bíblia que você tem na mão, se não for uma Bíblia católica, uma Bíblia evangélica, qualquer Bíblia, esses mesmos 66 livros também estão lá com o mesmo teor, tá? É certo que algumas traduções acabam aí trazendo algumas dificuldades de entendimento, né? Então, a gente também precisa cuidar com as versões que vamos utilizar para nosso estudo bíblico, ok? Muito bem, 66 livros são o total de livros da Bíblia, só para a gente ter uma noção. 39 estão no Velho Testamento, tá? 66 o total da Bíblia, 39 no Velho Testamento e 27 no Novo. O que difere o Novo do Velho Testamento? Qual que é essa divisão? O que difere? A vinda de Jesus, o nascimento de Jesus, a vida de Jesus e a morte de Jesus. É o que faz o corte, né? Então, o Velho Testamento, tudo que foi registrado antes de Cristo, e o Novo Testamento, tudo que foi escrito depois de Cristo. Então, esta é a divisão entre Velho Testamento e Novo Testamento, ok? Então, é só a existência neste mundo de Cristo. É isso que faz o corte para termos o Velho Testamento e o Novo Testamento. Na palavra de Deus, nós temos 5 divisões básicas para que compõem a Bíblia. Quais são elas? Primeira divisão, parte histórica. Segunda divisão, poesias. Terceira divisão, profecias. Quarta divisão, os evangelhos. E quinta divisão, as cartas. Tá? Que são os livros históricos? Livros históricos são os livros do Velho Testamento que começam em Gênesis, todos os livros de Gênesis até Esther. Todos esses livros, de Gênesis a Esther, são livros históricos. E também o livro de Atos no Novo Testamento. Então, são livros que contam a história, contam histórias, né? Poesia. Nós temos 5 livros de poesias na Bíblia, que são o Jó. Jó é considerado um livro poético. Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Ok? Então, são os livros de poesia. Temos também os livros de profecia. Esses são
apenas três. Isaías, perdão, três não. Vai de Isaías até Malaquias, todos os livros de Isaías até Malaquias são livros de profecia, e também o livro de Apocalipse no Novo Testamento, ok? De profecias. Então, profecias de Isaías a Malaquias, todos, e o livro de Apocalipse também no Novo Testamento, ok? São os livros proféticos. Os evangelhos, lógico, são os quatro evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. E, por último, as cartas, que são as cartas que começam no livro de Romanos e vai até Judas. Todos eles são no Novo Testamento, as cartas. A maior parte delas escritas por Paulo, ok? Então, essas são as cinco divisões da Bíblia. Então, história, poesia, profecia, evangelhos e as cartas, ok? 66 livros, 36, perdão, 37 no Velho Testamento, 39 no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento, ok? Todos esses livros foram escritos num período de 1.600 anos. Quando que começa esse período e quando que termina? Começa pelo ano mais ou menos 1500 antes de Cristo. Então, lá pelo ano de 1500 antes de Cristo, começa-se o registro bíblico. Quais os livros que foram os primeiros livros escritos? O livro de Jó e o Pentateuco, que seria Gênesis, Números, Deuteronômio, Gênesis, Número, Deuteronômio, meu Deus, fugiu aqui agora? Gênesis, Número, Deuteronômio, Levíticos, né? Esses livros foram escritos por Moisés. Acredita-se o registro histórico que eles foram escritos por Moisés. Então, lá pelo ano de 1500. Tá? O Velho Testamento, a maior parte dele foi escrito em hebraico, né? Um pouquinho em aramaico e o Novo Testamento em grego. Em grego, tá ok? Deus utilizou mais ou menos nesse período. Começou em 1500 a.C., com Moisés, e depois os profetas foram escrevendo, Isaías, Jeremias, Malaquias, e tantos outros, né? E no Novo Testamento, o último livro foi escrito mais ou menos no ano 90 depois de Cristo por João, ok? Então, por isso, 1.600 anos, 1.500 antes de Cristo, o primeiro livro, e vai até o ano 90, mais ou menos, 90 e alguma coisa, depois de Cristo, o último livro do Novo Testamento escrito. Cerca de 40 pessoas, são dados, tá? Para você entender, para nós entendermos. Cerca de 40 pessoas foram usadas por Deus para escrever esses 66 livros. Cerca de 40 pessoas. E ali tinha pessoas de várias, vamos dizer assim, culturas que eu digo assim, nível, né, intelectual. Então, por exemplo, tinha médico, tinha lavrador, tinha Moisés, né? Moisés foi criado nas melhores, vamos assim, se fosse hoje em dia, nas melhores faculdades, né? Foi preparado para ser o filho da filha do faraó, né? Então ele era super graduado, né? Moisés. É, teve médico, teve advogado, Paulo, né? Pescador. Então, de várias culturas, assim, né? Níveis de cultura. Então isso nos mostra que para Deus não era importante se a pessoa era muito estudiosa. Ele usou pessoas estudiosas, mas usou pessoas simples também. Porque a palavra para ser registrada não dependia da eloquência de quem escrevia. Por quê? Porque Deus inspirava as pessoas e elas escreviam os textos conforme a permissão de Deus. Vocês entendem? Deus não ditava, escreve isso, isso, isso. Não. Mas ele dava iluminação e as pessoas registravam. E se aquilo ficou registrado, é pela permissão de Deus, é pela indução e condução através do Espírito Santo. Ok? Então, são detalhes da palavra de Deus que a gente precisa entender, né? Precisa compreender. Muito bem.
Vamos agora, eu separei algumas curiosidades, mas eu vou deixar para o fim, tá? Se der tempo, a gente vai falar sobre algumas curiosidades da Bíblia. Mas vamos lá, a alguns textos que falam agora sobre a Bíblia. E eu acho que um dos personagens da Bíblia que mais nos importa e mais importante, quem você acha que é? Qual dos personagens da Bíblia que você acha que é mais importante de todos? É claro, Jesus. Né? Jesus é o centro da Bíblia. Voltando, lembra que eu falei que, você sabe, né? Existe o Velho Testamento e o Novo Testamento. O Velho Testamento fala sobre o quê? Em via de regra. Em via de regra, fala sobre a vinda de Jesus. Alerta sobre a vinda de Jesus. E o Novo Testamento fala do quê? Da volta de Jesus. Né? O Velho Testamento falava sobre alguém que viria para pisar na cabeça da serpente, conforme Gênesis 3,15, falava do Salvador, anunciava a vinda de Cristo. E Cristo veio. E agora o Novo Testamento fala o quê? Fala da sua história e também da sua volta. Entende? Por isso que os dois se completam. Um não pode subsistir sem o outro, né? Os dois são têm o mesmo grau de importância e relevância para nós. Exceto que mais para frente a gente vai estudar alguns temas que a gente vai ver que algumas coisas se aplicavam efetivamente ao Velho Testamento, enquanto outras coisas são para a eternidade, né? Tanto para o Velho como para o Novo, e até mesmo para a eternidade, elas continuam sendo válidas, né? Mas isso vai ser objeto de estudo para frente. Muito bem, então, já que a figura principal é Jesus, vamos para um texto que Jesus fala a respeito das Escrituras? Eu convido você que pode, que está em condição, de ir para o Evangelho de João, capítulo 17, verso 17. Eu também vou pegar aqui uma Bíblia aqui minha e vou abrir nesse texto aqui para nós lermos juntos. Ô Gil, se você está com a Bíblia aí, se você quiser ler para nós esse verso aí, deixa eu achar aqui também. Nossos irmãos estão procurando ali, estão vendo aqui, escutando. Olha, já estão achando. Vamos ver? Posso João ler? 17, 17 e 17, tá? 17, 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Olha só, Jesus está fazendo uma oração sacerdotal, Jesus está orando, intercedendo, inclusive por mim e por você, tá? E dentro dessa oração sacerdotal de Jesus, ele faz esse pedido para o Pai. Vai, ó, santifica-os na verdade. E aí ele fala, a tua palavra é a verdade. Vamos entender esse texto que é de suma importância. O que é santificação? Você sabe o que é santificação? Você que está me ouvindo aí agora, você se considera santo? Eu acho que possivelmente alguns responderam que não. Mas eu vou te dizer que cada um de vocês que estão me escutando, que estão me acompanhando agora, são santos. Você sabe o que que. Então, mas por que que eu estou falando isso? Porque eu entendo e compreendo o que que é ser santo. Paulo, certa feita, falou: sede santos, como eu sou santo. Paulo não era um pecador? Lógico que era. Então, a gente precisa tirar da nossa cabeça que ser santo é ser uma pessoa que nunca pecou, que não peca. Isso não é santidade, isso não é santificação. Processo de santificação ou ser santo é o quê? É ser separado. Se você for buscar na definição, é isso, santo. É separado, entendeu? Então, quando hoje, nós nos separamos do nosso cotidiano, de todos os nossos fazeres, para um processo de estudo, nós estamos nos santificando, nós somos separados, entendeu? E quando você se propõe a viver uma vida espiritual, então você agora é um santo, porque você é uma pessoa separada, você está buscando um alinhamento em viver a vontade de Deus, então você está sendo separado para isso. E Deus considera, Ele quer que todos nós sejamos santos, nesse sentido, de sermos separados, né?
de não estarmos com a nossa vida alinhada só ao mundo, mas alinhada a Deus, vivendo nesse mundo, mas nossa vida ser separada para Deus, né? Então, nesse momento, nós estamos sofrendo um processo de santificação, né? De separação. Então, ele fala assim, então, quando Jesus fala santifica-os na verdade, separa-os, Pai, na verdade. E aí ele fala, a tua palavra é a verdade. É a tua palavra que é a base da santificação, para ser separado para as coisas espirituais, dizendo, né? Então, o que nos separa e nos torna santos é a palavra de Deus, é o estudo da palavra de Deus. Ele fala, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Qual que é a palavra? E aqui vai um aspas aqui, né? Porque muitos dizem que pensam e ensinam, isso que é o pior, ensinam, que o Velho Testamento foi abolido, não existe, não tem mais função, não tem mais, enfim. Quando Jesus faz essa oração, qual era a palavra que ele tinha? Qual era a Bíblia que existia? Qual era o material de apoio que Jesus usava para pregar nas sinagogas? Era o Velho Testamento, porque o Novo nem tinha sido começado a ser escrito ainda. Entende? Então, quando Jesus faz essa oração de processo de santificação, santifica-os na verdade a tua palavra, ele está se referindo ao Velho Testamento. Então, é só um adendo para aqueles que às vezes têm uma ideia de que o Velho Testamento deixou de ser referência para os nossos dias. Não deixou, tá? Exceto algumas tradições, algumas regras que têm a ver com o momento. E isso, já falei, vai ser alvo de estudo para frente. Ok? Muito bem. Então, Jesus considerava a Bíblia como um instrumento de santificação, de separação. É isso que nos separa desse mundo, vamos dizer assim. É isso que, mesmo eu estando nesse mundo, faz com que eu não seja desse mundo. É a palavra de Deus. Ok? Muito bem. É, você já você já se pegou numa situação de pegar a Bíblia assim para ler e começar a ler ali? Vou pegar aqui Salmo, sei lá, qualquer coisa, qualquer livro, um evangelho, sei lá. E você já se pegou assim, começa a ler e tal, e daqui a pouco assim, ué, mas nem lembro o verso anterior, ou lê um capítulo inteiro e não entende nada. Que coisa, não entendi nada disso daqui, não faz sentido. Eu terminei de ler e já não lembro qual é o começo, não sei se você já passou por esse momento. Eu já passei. Eu antes de começar esse processo, né, na minha vida, há 16 anos atrás, eu às vezes, eventualmente, pegava a Bíblia assim e lia alguma coisa, mas aquilo não fazia nenhum sentido para mim, né? E eu quero mostrar para você um texto de alguém que viveu isso e está registrado aqui na Bíblia. Eu te convido agora a ir um pouquinho mais para frente, de onde você está aí, só um pouquinho, próximo livro, o livro de Atos. Vamos ao livro de Atos, no capítulo 8, bem no comecinho, porque nós estamos estudando a Bíblia e nós vamos ver um personagem aqui que também começou a se dedicar a ler ali uma porção da palavra, e olha só o que aconteceu. O livro de Atos, capítulo 8, a partir do verso 26. 26, tá? Então diz assim, ó, verso 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe, Filipe, levante-se e vá para o sul, no caminho que desce para Jerusalém, para Gaza. Neste caminho, ele está deserto. Olha que coisa, que convite, né? O anjo fala assim: vá para um lugar deserto. Ué, o que eu vou fazer lá? Interessante que Filipe não questionou. Aqui está uma dica: não questione. Quando Deus fala uma coisa, mesmo que pareça não ter fundamento, pareça ser um absurdo para você, não questione. Ele sabe o que está fazendo, né? Verso 27 diz que Filipe se levantou e foi. Ok, vou. Mas, quando ele chegou lá, o que aconteceu? Havia o quê? Havia um etíope, né? Havia um etíope, de uma nação, né? É como se eu falasse assim, naquela caminha havia um boliviano, um argentino, um americano. Então havia um etíope. E esse etíope era um eunuco, né? Era um funcionário
que trabalhava diretamente com a rainha, com as princesas, então ele era um eunuco para isso. Está ali, ó. Alto oficial de Candace, rainha dos etíopes. Ele era um grande oficial e trabalhava para a rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o tesouro. Ele tinha vindo para Jerusalém para adorar. Olha só. E estava regressando, já tinha passado por Jerusalém, tinha adorado e estava voltando para o seu país, assentado na sua carruagem, e ele estava lendo o profeta Isaías. Ele estava com uma porção da palavra de Deus do livro de Isaías, e estava lendo. E aí o verso 29 diz assim que Felipe se aparelhou a carruagem e perguntou: Ei, o que você está lendo? O verso 30, né? O verso 30, lá. Então perguntou: o senhor entende o que está lendo? E o verso 31 diz que o etíope respondeu o quê? Como poderei entender se ninguém me explicar? Né? E aí a história continua aqui. Felipe vai entrar na carruagem, vai explicar para esse eunuco sobre o texto que ele estava lendo, e no final desta explicação, o eunuco fala assim: olha, o que precisa para mim me batizar? Ele ficou tão maravilhado de conhecer só aquela pequena porção, que no mesmo momento ele já pediu o batismo, né? Então, o que que eu estou dizendo? Por que que eu trouxe isso? Porque quando a gente se dedica e começa a estudar a palavra de Deus, pode ser que isso aconteça. Pode ser que você leia, assim como esse eunuco, e não compreenda. Mas isso é motivo de você desistir? Não. Porque Deus vai enviar alguém para te ensinar, assim como enviou Felipe. Hoje, nós estamos fazendo isso aqui. Nós estamos reunidos justamente para entender a Bíblia e, a partir dos próximos encontros, nos aprofundarmos ainda mais. Então, a palavra de Deus realmente não é fácil, muitas vezes, ser compreendida. Mas a partir do momento que você se predispõe a separar um tempo especial e começar a estudar e ter o apoio de alguém, você vai estudando e você mesmo vai vendo se isso se isso tem fundamento que a gente vai explicando ou não tem, por sua própria consciência, tá? Não pela dos outros, mas pela sua própria consciência. Então, é, é, a, a palavra de Deus pode trazer esse ponto de interrogação para nós, mas Deus mesmo prepara a instrução, ok? O que mais que eu gostaria de falar aqui? Quais que são os benefícios? Será que há um benefício para quem estuda a Bíblia? Será que temos algo registrado a respeito disso? Então, já que estamos em Atos, vamos voltar em João, tá bem facinho. Volta de novo a João, só que agora no capítulo 16, tá? Volta aí algumas folhas, você vai encontrar João 16. João 16, verso 13, Gil. Verso 13. Isso. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Muito bem. Então, um dos benefícios de se estudar a palavra de Deus, primeira coisa aqui, ó, no começo do verso que o Gil leu para nós, ele já nos afirma que o quê? Quem que nos guia no estudo? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos guia no estudo. Não é a minha inteligência, não, é o Espírito Santo. É ele que nos guia no estudo. E ele nos guia, e o que que ele nos leva a conhecer? O quê? Olha lá, ó, era o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Lembra que Jesus falou que a tua palavra é a verdade, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade? Então aqui, agora João está falando o quê? Quando vier o Espírito da verdade, ele guiará em toda a verdade. É ele que nos guia através do estudo da palavra, a verdade, a palavra de Deus. E diz aqui no restante do verso, que ele não fala por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que hão de acontecer. Então, um dos benefícios de estudar a Bíblia é você conhecer o seu próprio futuro. É você entender que, dependendo das suas escolhas, elas vão definir o seu futuro. E o nosso futuro
de um lado ou de outro, ele é eterno. Ou é vida eterna ou é morte eterna. Nós vamos estudar sobre tudo isso, mas preste atenção. Então, um dos benefícios de estudar a Bíblia é conhecer a verdade e mais do que isso. E mais do que isso. Está saindo som aí para você? Não? O som ficou meio choco de repente. Abafado. Né? Aham, deu certo. Infelizmente, estava entrando uma ligação aqui no meu celular. Então, ele vai nos falar sobre o futuro. Agora, já que estamos no livro de João, volta aí mais umas páginas, vai ao capítulo 8. Capítulo 8 de João. 8, capítulo 8, verso 32. Lembra o que Jesus falou? E conhecerei, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Que nós lemos lá no começo, agora há pouco. Olha o que João vai falar aqui no capítulo 8, verso 32. Olha o que está escrito aqui, ó. E conhecerão a verdade. O que é a verdade? A palavra de Deus. E a verdade vos libertará. Ok? A verdade, a palavra de Deus serve para nos libertar. Libertar do quê? Do pecado e das suas consequências. Conhecerão a verdade e a verdade libertará. Há outras verdades que a palavra de Deus nos afirma que é. Jesus mesmo falou: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao céu, ninguém vai ao Pai, senão por mim. Então, aqui eu posso substituir e conhecerá a Bíblia e a Bíblia te libertará. Faz sentido para você? Eu creio que faz. Eu posso trocar aqui conhecerá Jesus e Jesus te libertará. Faz sentido? Faz sentido. Entende? Então, a palavra de Deus, ela nos mostra a verdade, verdade absoluta, tá? Verdade absoluta existe. Esses proclames de hoje, nossos dias, que não existe verdade, cada um tem a sua verdade, espiritualmente falando, isso é obra de Satanás, de querer colocar terceira, quarta via, quinta via, tudo para formar um labirinto, para que as pessoas se percam nesse labirinto e acabem perdendo, inclusive, a sua vida. Muito bem. Lembra que eu falei que Deus inspirou pessoas para registrarem a palavra? Agora vamos ver isso na própria palavra, segunda carta de Pedro. Você vai bem para frente aí, próximo a Apocalipse, quase. Você vai encontrar a segunda carta de Pedro. Bem para frente aí, um pouquinho antes de Apocalipse. Alguns livros antes ali. Segunda Pedro, capítulo 1, verso 21. Como que a Bíblia foi escrita? O que está escrito ali, ó? Olha só, porque nunca, jamais, está escrito ali, ó. Qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Entende? Então, ao falar de Deus, ao falar das coisas espirituais, ao escrever, tudo isso tem que ser movido pelo próprio Deus através do seu Santo Espírito, ok? E quanto da Bíblia é inspirada por Deus? Tem um texto que fala sobre isso. 2 Timóteo, volta um pouco para trás aí agora, um pouco, não tão pouco, né? Mas volta para trás aí, você vai encontrar 2 Timóteo. Gil, pode ler para nós esse? Vamos lá. 2 Timóteo 3, capítulo, verso 16. Isso. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Muito bem. Quando essa foi Paulo que escreveu a Timóteo, né? Seu companheiro aí de missão. Quando Paulo escreveu essa carta a Timóteo, era apenas uma carta que ele estava mandando, que depois acabou sendo
canonizada e entrou para o cânon bíblico, né? Mas quando Paulo falou isso, toda a escritura inspirada por Deus, a que ele estava se referindo? Ao Velho Testamento, aos profetas, a tudo que existia já na época. E ele diz o que? Toda a escritura inspirada por Deus e é útil. Olha o que a palavra de Deus faz. Ela nos ensina, ela nos repreende, ela nos corrige e nos educa. Então, ela nos ensina, só que nem sempre a gente faz o que a gente aprende, não é verdade? Então, se eu erro, o que ela vem fazer? Ela repreende daí. Ela me ensina. Se eu não faço o que é certo, ela vem e repreende. E se ela repreende, ela não só repreende, não só fala que está errado, mas ela corrige. Está ali, ó, correção. É passo a passo. Ensina, repreende, depois ela corrige. E aí, por fim, eu me torno o quê? Um cristão educado. Ela educa na justiça de Deus. Então, é perfeita. A palavra de Deus ela é perfeita para tudo. Eu sempre falo, é como se fosse o GPS que nós usamos aí muitas vezes, né? Você coloca lá onde você quer ir, né? No caso, espiritualmente, nós queremos ir para o céu, e você começa a tua trajetória. E o GPS vai dizendo, ó, vire ali, vire lá, ande por aqui, ande por ali, né? E quando você, e às vezes, né, eu mesmo nem sempre sigo o GPS. Eu falo, tá louco, eu vou por aqui, que aqui é mais rápido. E aí ele fala o quê? Vire a próxima direita e volta para o caminho que eu te falei. E ele fica mandando você voltar, né? A palavra de Deus é assim, ela vai mandando, ó, você errou o caminho, volta para lá, porque o destino é o quê? O céu, né? Ele vai corrigindo. Então, a palavra de Deus facilmente pode ter essa conotação, né? É, será que existe algum lugar, algum pedaço da Bíblia que não foi inspirada por Deus? Porque nós lemos ali, né? Toda a Escritura foi inspirada por Deus. Mas eu gostaria de mostrar um texto aqui que não foi inspirado por Deus. Não foi. Mas está registrado. Vamos ver juntos? Acho que talvez acendeu a curiosidade de alguém aí. Esse texto que não foi inspirado está lá no livro de Êxodo, ok? Livro de Êxodo. Êxodo, um dos primeiros livros da Bíblia. Gênesis, já vem o livro de Êxodo. Vá ao capítulo 31. Ok? Capítulo 31, verso 18. Diz o que ali, ó? Quando o Senhor acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu a ele as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Que tábuas são essas? São as duas tábuas que continham o quê? Os 10 mandamentos, isso mesmo. Então, os 10 mandamentos, essas duas tábuas de pedra que contêm os 10 mandamentos, que foi entregue a Moisés no Monte Sinai, esses não foi inspirado, foi escrito pelo dedo do próprio Deus, ok? Percebe a importância deles? Porque se Deus não inspirou, ele mesmo quis escrever, é porque tem algo muito importante aí, né? Aliás, tem duas coisas, né, que Deus fez com as suas próprias mãos, que foi a escrita das duas tábuas de pedra, os 10 mandamentos, e a criação do ser humano. Esse aí ele não falou, esse aí ele foi lá e meteu a mão e fez, né? Tal é a importância. Muito bem. Para finalizar, é, eu quero ler com vocês um texto, ou talvez dois textos, que diz o que nós nos tornamos neste momento ao estudarmos, a nos propor estudar a palavra de Deus. O primeiro texto é João, volta lá no Evangelho de João, João capítulo 13. O último dos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 13. Vamos?
Gil, você pode ler esse texto para nós, por favor? João 13, versículo 17. 17. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se a praticares. Muito bem. Se nós conhecendo a Bíblia, começando a conhecer a Bíblia, se nós a praticarmos, se sabemos as coisas, seremos bem-aventurados se nós também obedecermos ou praticarmos, né? O que que é bem-aventurado? É feliz. Feliz são aqueles que praticam, que fazem aquilo que começam a conhecer. Tem um outro texto de Tiago, capítulo 1, verso 22, que diz assim: sejam praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Tiago 1, 22, se alguém quiser ver. Enganando a vós mesmos, né? Ele fala, vocês precisam ser agora praticantes do que começam a conhecer, e não somente ouvinte. Não adianta só conhecer, né? Precisa praticar. Esse foi o grande erro de Lúcifer, né? Ele conhecia melhor do que ninguém, só que ele não vivia. Ele decidiu não mais praticar aquilo que ele conhecia. Que Deus nos abençoe, né? Nosso tempo vai se findando e nós pudemos hoje ver algumas coisas aqui sobre a palavra de Deus, né? No próximo estudo, no comecinho dele, eu vou falar vamos dizer assim, algumas curiosidades sobre a palavra de Deus, bem rapidamente. A gente dá uma recapitulada rapidinha e eu falo a respeito de algumas curiosidades da Bíblia, tá bom? Então, obrigado para você que esteve com a gente aí, né? Depois aí a Solange entrou, o nosso amigo Claudinei, né? Está aí conosco. Então, que Deus abençoe a todos vocês aí. Muito obrigado mesmo por ficarem com a gente e não perca o próximo estudo. Aos meus amigos aí também que estiveram aí, a todos, né? Mas em especial a Giane e o Evaldo. Fica aqui também a minha gratidão particular, porque eu os convidei e eles participaram aqui desse primeiro estudo. Gil, obrigado. Drica, obrigado pela condução. E agora vamos finalizar com uma oração. Feche seus olhos. Fábio. Você que. Sim, Mais uma pessoa ali, ó, o Josiel. É só para, né, mencionar ele também. registrar. Josiel entrou, tá vendo ali? O Josiel, Sim, que faz parte dos aventureiros também. E o Mendes ali falou algo, né? Os Dez Mandamentos. Escreveu duas vezes, escreveu os mesmos quando quebrou as tábuas por ocasião do bezerro de ouro. teve que escrever duas vezes, né? Porque a primeira, Moisés ficou tão irritado lá com o que o povo estava fazendo que quebrou, né? Diante do povo. Falou, para que mandamentos? Eu não posso me ausentar um pouquinho, vocês já estão fazendo nhaca aí, né? Para não falar outra coisa. Aí ele quebrou de nervoso. Aí Deus se escreveu de novo. Isso aí. Obrigado, Mendes, pelo acréscimo aí. Vamos fechar nossos olhos, se possível for. Querido e bondoso Deus e Pai, te agradecemos pelos momentos que tivemos aqui de estudo da tua palavra, pela condução do teu Santo Espírito. E o assunto, Pai querido, seria um assunto assim para muitas horas de estudo, dias, mas aqui pudemos ter um início, uma percepção do que é a tua palavra, da representatividade, da importância e do que ela pode nos trazer. Então, que o teu Santo Espírito crave essas palavras que foram mencionadas e foram estudadas aqui no nosso coração, na nossa mente, e que o mesmo Santo Espírito possa nos conduzir durante o restante dessa semana e possa nos trazer novamente para o próximo encontro na próxima semana, se assim for a tua permissão. Que o Senhor abençoe a cada lar representado, a cada um dos teus filhos que tirou esse tempo importante da sua vida para estar aqui fortalecendo a sua vida, aprendendo um pouquinho mais, revendo assunto conhecido, mas o fato é que pudemos sentir aqui a tua presença durante esses momentos que tivemos de estudo da tua palavra. Que o Senhor abençoe as necessidades dos teus filhos,
que o Senhor, através da sua misericórdia, sua graça, possa conceder aquilo que cada um deles está necessitando nesse momento. Se for auxílio, Pai querido, na questão da saúde, que seja restaurada a saúde dos teus filhos, quer seja situações emocionais, de relacionamento, que a tua mão poderosa e de amor possa tocar os corações. E se houver necessidade na parte financeira, em trabalho, que o Senhor possa conduzir a cada um também da melhor forma possível, para que cada um possa ganhar o seu pão e possa suprir as suas necessidades. Pai, obrigado mais uma vez pela vida de cada um desses e que o Senhor possa efetivamente nos trazer novamente na próxima terça-feira para continuarmos a estudar a tua palavra. É isso que eu te peço humildemente, em nome e por amor a Cristo Jesus. Amém. Muito obrigado, Amém. turma. E qualquer outra dúvida sobre o assunto, pode mandar aí um WhatsApp para nós aí, o Padrica aí, que a gente vai, na medida do possível, respondendo, tá bom? Boa noite a todos e obrigado. Boa noite, gente. Até semana que vem. Vou lhe contar o meu segredo, que é o caminho pra você se encontrar. Este segredo tem um nome, é Jesus Senhor, o sustentador. Como dou valor pro seu amor. É tão comum saber de alguém sem paz.